Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo da legislação municipal para o concurso da Câmara Municipal de Campo Grande. Este concurso, no edital, traz o conteúdo de legislação municipal para todos os cargos, de uma forma muito parecida. Tem uma pequena diferença que eu vou mostrar para vocês agora. Quem vai fazer para o cargo de nível médio? Interessante que esse cargo de nível médio, quando o edital saiu, se chamava assistente administrativo. E numa retificação do edital, eles corrigiram o nome do cargo, que é técnico administrativo, que é o cargo de nível médio. E tinha no edital um cargo de técnico administrativo que era nível superior, que passou a se chamar analista administrativo. Muito bem, essa explicação é importante só para vocês, é claro, organizarem o estudo e entenderem para qual cargo que eu estou falando. Então, pessoal, sobre o cargo de nível médio, este cargo de técnico administrativo, qual é o conteúdo da legislação? Lei orgânica, Estatuto do Servidor e o regimento interno da Câmara. Mas vocês não precisam estudar todos os artigos da Lei Orgânica e do Estatuto. O edital disse quais são os artigos que podem ser cobrados em prova e, é claro, no nosso curso preparatório, nós vamos estudar somente os artigos que estão aqui no edital. A diferença do cargo de nível médio para os cargos de nível superior é somente nos artigos da Lei Orgânica, porque no cargo de nível médio é do artigo 1º até o artigo 25. O edital indica, né, quais são os artigos que podem ser perguntados na prova. Para os cargos de nível superior, tanto o analista como os demais, tem uma parte do edital chamada Noções de Administração Pública. Dentro dessas noções estão os artigos. E aqui, na Lei Orgânica, tem alguns artigos a mais. Vai até o artigo 33. Essa é a única diferença que nós temos nesse edital. Para o cargo de nível médio, é até o artigo 25, para os cargos de nível superior, até o artigo 33. E é claro, né, no nosso curso, quem está fazendo o curso para o cargo de nível médio vai ter somente esses artigos. Quem está fazendo para os cargos de nível superior terá até o artigo 33 nas aulas. O Estatuto dos Servidores são os mesmos artigos tanto para o cargo de nível médio como para o cargo de nível superior. São os artigos 64 a 187 e 217 a 291. Então, o Estatuto dos Servidores, nós teremos nas aulas somente esses artigos que estão aqui indicados. Bom, e sobre o regimento interno da Câmara, essa vai ser a maior norma do nosso estudo, porque o regimento interno são todos artigos. O edital não especificou os artigos como nas outras normas, então aqui, claro, a gente vai ter mais coisa a estudar. E como é que vai funcionar o nosso estudo, pessoal? Eu vou mostrando para vocês aqui na aula toda essa legislação. Vocês têm a apostila em PDF, acessa nos materiais do curso. Para cada assunto estudado, a gente tem um material em PDF. E no PDF eu vou trazer todo o conteúdo atualizado da norma, com alguns quadros e com alguns esquemas que eu vou montando para tornar mais fácil o entendimento e a explicação. Depois que nós estudarmos toda essa legislação, teremos um grande simulado que eu ainda vou elaborar no final do curso, com muitas questões que eu vou elaborar no estilo da banca, tentando adivinhar como serão as questões da prova do nosso concurso. Esse simulado, vocês vão ter as questões todas para resolver, e depois tem a correção em vídeo, o que é uma excelente revisão, porque eu vou corrigir e comentar cada uma das questões aqui na tela, mostrando para vocês por que está certa, por que está errada cada uma das alternativas. Então é isso, esse é o nosso método de estudo aqui da legislação municipal, método que eu tenho utilizado e tem dado bons resultados. Inclusive, aqui em Campo Grande, recentemente tivemos o curso preparatório para a Guarda Civil Metropolitana, com muitos alunos aprovados, e agora na Câmara queremos ter ainda mais alunos aprovados, queremos ver vocês nas primeiras colocações deste concurso. Bom, pessoal, então essa é só a nossa apresentação do curso, e já vamos agora de imediato
começar estudando a lei orgânica. A ordem que eu acho melhor para vocês estudarem, que eu acho mais didática para os estudos, começa pela lei orgânica, depois os artigos do Estatuto dos Servidores e, por fim, o regimento interno. Para o regimento interno, algumas coisas que a gente vai ver na lei orgânica vão ser úteis, vão nos ajudar a entender depois o regimento interno, por isso eu recomendo deixar ele para o final. Então é isso, pessoal. Agora chega de conversa, porque nós já entendemos como vai ser o estudo e daqui para frente a gente vai ser bem direto e objetivo, mostrando aquilo que vocês precisam saber para entender a lei e acertar as questões do nosso simulado e também da prova do concurso. Vamos lá, pessoal. A lei orgânica. O que é a lei orgânica, pessoal? Todo município tem a sua lei orgânica. A lei orgânica é a lei que organiza a administração municipal. É a lei que vai apresentar justamente quais são as principais regras de funcionamento da Prefeitura de Campo Grande e da Câmara Municipal de Campo Grande. Falando um pouco sobre prefeito, vice-prefeito, vereadores, sobre servidores, sobre administração pública, dá um panorama geral. Assim como em âmbito federal nós temos a Constituição Federal, aqui em âmbito municipal nós temos a lei orgânica, que tem essa função de tratar desses assuntos políticos e administrativos do município. Primeira informação que nós temos que saber para a prova é quais são os princípios fundamentais, quais são os fundamentos aqui do município. Eu sei, professor, eu já estudei isso na Constituição Federal. Cuidado. Lá na Constituição Federal, no artigo 1º, nós também temos 5 fundamentos. Qual é a diferença? Lá na Constituição Federal, o primeiro fundamento é a soberania. Aqui no município não é. Sabe por quê? Porque o município não tem soberania. O município não tem soberania porque ele faz parte do estado do Mato Grosso do Sul e ele faz parte do Brasil. E ele se submete a regras da Constituição Federal e da Constituição do Estado. Então, o município de Campo Grande, assim como qualquer município no Brasil, não possui soberania. Só quem tem soberania é a União, é o Brasil, é a República Federativa do Brasil. Só. O município não tem soberania, tem autonomia. Os municípios são autônomos. Essa ideia de autonomia é que os municípios têm a sua própria organização, tanto que tem a sua própria prefeitura, a sua própria Câmara Municipal e as suas próprias leis. Isso está dentro da autonomia. Se a banca afirmar na prova que é fundamento do município a soberania, está errado. É pegadinha da banca, vocês não vão cair nessa. É a autonomia que o município tem. Então, o primeiro fundamento é a autonomia. Os demais são os mesmos da Constituição Federal. Cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Todos esses, então, são fundamentos do município previstos aqui no artigo 1º. Bom, todo poder emana, todo poder vem do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos das constituições e desta lei orgânica. Claro, o poder vem do povo, porque é o povo que elege prefeito, vice-prefeito e vereadores. E o povo também exerce o poder por alguns mecanismos, como referendo, plebiscito e iniciativa popular de lei, dentre outros. Sobre os poderes do município. Os poderes do município são 2. Cuidado com isso na prova. Aqui tem mais uma pegadinha que a banca pode fazer. Por quê? Porque quando a gente estuda a Constituição Federal ou a Constituição do Mato Grosso do Sul, nós vamos encontrar para o Estado do Mato Grosso do Sul e para a União 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. No município não existe poder judiciário. Não. Os municípios têm somente 2 poderes: o legislativo, que é a Câmara Municipal, e o executivo, que é a Prefeitura. Cuidado, se a banca afirmar na prova que são poderes do município, esses 3, está errado. Poder judiciário é só do Estado ou da União. No município são somente 2 poderes: o legislativo, que é a Câmara Municipal, e o executivo, que é a Prefeitura.
Bom, vamos avançando. E agora nós temos os objetivos fundamentais do município. Objetivos, que é aquilo que o município quer alcançar. E aqui é bem parecido também com a Constituição. Parecido, mas não igual. Porque lá na União se quer garantir o desenvolvimento em todo o Brasil, né? Claro. E aqui, no município, quer se garantir o desenvolvimento municipal, o desenvolvimento do município. Então, o primeiro objetivo da prefeitura, principalmente de Campo Grande, vai ser garantir o desenvolvimento do município. Perfeito. Segundo, promover o bem da comunidade campograndense, sem nenhum preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Então, em geral, é promover o bem da comunidade sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação. Maravilha. Também zelar pelo respeito em seu território aos direitos e garantias assegurados pela Constituição Federal e Estadual e também por esta lei orgânica. Esses, então, são os objetivos e, na hora da prova, a banca também pode fazer uma questão misturando os fundamentos com os objetivos e perguntar para você na prova qual é o objetivo, qual é o fundamento. E aí nós temos que lembrar, os fundamentos são aqueles 5 que nós vimos no começo, que começa pela autonomia municipal. Os objetivos, percebam, os 3 começam com verbos, ó, garantir, zelar e promover. Garantir, zelar e promover são os princípios, são os objetivos fundamentais aqui do município. Símbolos do município é a bandeira, brasão e hino, nada demais aqui nesse ponto para destacar. Muito bem, concluímos o primeiro título da lei orgânica, um título ainda bastante introdutório, né? Regras bem genéricas, e a partir de agora nós teremos assuntos específicos. O título 2 trata da organização do município, e neste primeiro momento nós vamos conhecer então como é a organização político-administrativa do município de Campo Grande. Eu já resumi nesse esquema para vocês as 3 informações que estão aqui neste artigo que eu acredito que podem ser perguntadas em prova. A primeira é tão fácil que vocês nem precisam assistir essa aula para saber, né? Que Campo Grande é a capital do estado do Mato Grosso do Sul. Muito tranquilo isso, né? Isso aqui eu nem quero que caia em prova, porque até quem não estudou acerta, e aí não tem graça, né? Bom, segunda característica, essa um pouco mais importante. O município de Campo Grande, assim como todos os municípios do Brasil, é uma pessoa jurídica de direito público interno. Aqui a banca pode tentar lhe enganar, trocando direito público por direito privado, ou trocando o público interno por público externo. Então não esqueçam, o município é uma pessoa de direito público interno. Público interno. E tem autonomia política, administrativa e financeira. Autonomia política, porque o município se organiza politicamente, o povo elege prefeito e vice, e o prefeito vai organizar o funcionamento da prefeitura, e o povo também elege os vereadores que vão fazer toda a atuação da Câmara Municipal. É essa ideia de autonomia que está aqui prevista. Então é isso, o artigo 5º bem tranquilo aqui para nós. O município tem sede na cidade de Campo Grande, sim, sabemos. A criação, organização e supressão de distritos depende de lei, seguindo a legislação estadual. Se o município quiser criar, extinguir, suprimir, mudar algum distrito, tem que passar por lei, seguindo as regras que a legislação estadual prevê. E o parágrafo 3º fala sobre a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, trazendo algo que também está na Constituição Federal, no artigo 18. E o que eu preciso saber? Para ser criado um novo município, ou para o município de Campo Grande se juntar a um município vizinho, que seria a fusão, ou incorporar um município menor, ou para o município de Campo Grande se desmembrar e aí sair uma nova cidade de uma parte do território de Campo Grande. Para tudo isso acontecer, o que é necessário? É isso que esse parágrafo 3º traz. Para fazer qualquer essa alteração no território do município, criando um novo município ou juntando 2 municípios em um, tem que ser feito, primeiro, por lei estadual. Se a banca afirmar que lei municipal pode fazer isso, já está errado. Tem que ser uma lei estadual, dentro de um período que a lei complementar federal autoriza. E para isso acontecer,
a população desse município ou desses municípios tem que ser consultada. E ela vai às urnas, mediante plebiscito, responder se quer ou não essa alteração do município. É isso. Tem que ter também, claro, divulgação de estudos de viabilidade municipal para ver se tem condições de criar um novo município com uma parte do município atual. Seria isso, praticamente. E como é que isso é perguntado em prova? A banca vai perguntar essas características, que é por lei estadual, se a banca afirmar que a lei municipal está errado, dentro de um período que a lei federal determina, que é uma lei complementar federal que determina, e tem que ter consulta à população mediante plebiscito, que é uma consulta prévia. Também aqui, se a banca trocar plebiscito por referendo, está errado, porque tem duas formas de consulta à população, o plebiscito e o referendo. O plebiscito é uma consulta prévia, antes de fazer a alteração. O referendo é após. Nesse caso, se usa plebiscito e não referendo. Cuidado com esse detalhe. Bom, pessoal, nós temos algumas proibições ao município, e isso também é bastante perguntado em prova. O que é vedado ao município de Campo Grande? Primeiro, município não se mete com religião. O município não se mete com religião porque é proibido ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas. O município não pode criar uma igreja, criar um culto religioso. O município também não pode subvencioná-los, quer dizer, não pode colocar dinheiro nesses cultos religiosos. E também não pode embaraçar o funcionamento, quer dizer, impedir de funcionar por qualquer motivo, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. A única coisa que o município pode fazer em parceria com uma entidade religiosa é a colaboração de interesse público. Aí tem uma igreja que vai fazer uma ação social para oferecer sopa a pessoas carentes, aí o município pode se unir à igreja, unir esforços para ajudar as pessoas carentes, por exemplo. Essas colaborações de interesse público podem ocorrer. Fora isso, município não se mete com religião, não se envolve com religião. Então, o município de um lado, religião do outro, né? Não atrapalha nem ajuda, não dá dinheiro nem embaraça o funcionamento. É isso. Que mais, pessoal? O município não pode recusar fé a documentos públicos. Se eu apresento um documento público na prefeitura, a prefeitura vai aceitar, ela não vai recusar fé a esse documento. E também, muito importante, não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Quer um exemplo disso? O concurso público. Quando o município de Campo Grande faz um concurso público, eu tenho alguma preferência, alguma vantagem ou alguma desvantagem por morar no município ou não? E a resposta é não tenho. Por quê? O município não pode dar preferência para quem mora no município ter mais pontos na prova do concurso, por exemplo. Não. Todos concorrem no concurso público da mesma forma. E não importa se eu moro em Campo Grande, se eu não moro em Campo Grande ou se eu nunca pisei em Campo Grande, isso não faz diferença. Na hora da prova, quem alcançar a maior pontuação, quem acertar mais questões, vai ficar no primeiro lugar. E o município não vai dar nenhuma preferência ou discriminação para quem é do município ou para quem vem de fora. Porque o município é proibido por esta lei de criar distinções, criar diferenças entre brasileiros ou criar preferências entre si. Certo? Então é isso. Agora nós temos o capítulo 2, que fala do município, começando com os bens do município. São bens do município os imóveis por natureza ou acessão física e os bens móveis que estão no seu domínio ou lhe pertençam, assim como os que vierem a ser atribuídos e se incorporarem a seu patrimônio. É assegurado também ao município a participação no resultado de exploração de petróleo ou gás natural, os famosos royalties, né? E aí o município recebe, então, um percentual dessa participação. Sobre as competências do município, aqui no artigo 8º, nós temos uma grande lista de competências do município, como vocês podem ver aí na tela, eu estou mostrando. São 21 incisos, trazendo o que cabe ao município de Campo Grande. Depois, tem outro artigo trazendo competências do município, que é o artigo 9º. Esse artigo traz competências do município junto, em comum, com a União e o Estado. Então, qual é a diferença do artigo 8º para o artigo 9º? No artigo 8º estão competências só do município de Campo Grande.
no artigo 9º, competências do município junto com o governo federal e com o governo estadual. Essa é a grande diferença. E uma outra diferença, as competências em comum são apenas 9. Então, se a gente memoriza as competências em comum para a prova, a gente sabe que todas as outras são só do município. E se a banca faz uma questão misturando, confundindo as competências em comum com as competências só do município, a gente vai saber diferenciar. Então vamos começar aqui estudando ao contrário, que eu acho melhor. Vamos ver então primeiro quais são atribuições do município junto com o governo federal e estadual e depois veremos somente atribuições do município de Campo Grande. Vamos lá. Cabe ao município, em comum com a União e com o Estado, promover toda aquela proteção do patrimônio histórico-cultural, impedindo evasão, destruição e descaracterização de obras de arte ou bens de valor histórico, artístico ou cultural. Então, qualquer um deles, o município de Campo Grande, o Estado do Mato Grosso do Sul ou a União, podem tombar, por exemplo, um prédio, um bem pelo patrimônio histórico, artístico, cultural ou paisagístico, porque cabe a todos essa atuação. Perfeito. Segundo, cuidar da saúde e assistência pública e do direito das pessoas com deficiência. Todos os entes vão oferecer serviços, programas para saúde e para assistência pública. A gente pode ver isso com o SUS, que tem funcionamento, que é coordenado pelo governo federal, mas também vai ter direção do governo estadual e da prefeitura. O SUS é um grande exemplo de uma atribuição em comum, porque a saúde não é competência só do município. Todos oferecem serviços de saúde, âmbito federal, estadual e municipal, assim como a proteção às pessoas com deficiência. Também cabe a todos proporcionar meios de acesso à cultura, educação, ciência e tecnologia, pesquisa e inovação. E na educação a gente vê muito isso, porque a gente sabe que tem escolas municipais, tem escolas estaduais e tem universidade federal. Então a gente vê também que na educação todos os entes atuam, não é competência de só um deles. Também a questão da proteção ambiental e combate à poluição em qualquer das suas formas, preservando as florestas, a flora e a fauna. Fomento, incentivo à produção agropecuária, construção de moradias e melhorias de saneamento básico, combate à pobreza e fatores de marginalização, aqui a gente tem uma atuação da assistência social, registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais, e também manter com cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e ensino fundamental. É isso. Essas são atribuições, então, do município de Campo Grande junto com o governo estadual e com o governo federal. Por outro lado, no artigo 8º, nós vamos encontrar competências que são somente aqui do município de Campo Grande. Primeiro, o município vai elaborar e executar o seu plano diretor. O plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Nele estão as principais regras de organização urbana mesmo do município. Também o município elabora as suas normas orçamentárias, que são 3, o PPA, que é o Plano Plurianual, um planejamento para 4 anos, a LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, e o Orçamento Anual, a Lei Orçamentária Anual. O município elabora o seu orçamento com essas 3 normas. Também elaborar e executar a política de desenvolvimento urbano com o objetivo de ordenar a função social de áreas habitadas no município e garantir o bem-estar da população. O inciso 4, ele teve uma alteração na sua redação que está suspensa em razão de uma ação de inconstitucionalidade. Por que isso? Porque aqui, antes constava que o município ia criar e manter a guarda metropolitana, a guarda municipal armada e uniformizada, como existe, a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande. Pois é, teve uma alteração que foi feita em 2018, e essa alteração mudou o nome de Guarda Municipal para Polícia Municipal. A intenção era passar a chamar a Guarda Metropolitana de Polícia Municipal. No entanto, isso está tramitando uma ação de inconstitucionalidade, dizendo que o município não pode chamar de polícia a Guarda Municipal, porque polícia está reservado para a Polícia Civil, para a Polícia Militar e agora para a Polícia Penal também. Mas não existe na Constituição Federal o termo Polícia Municipal, e sim o termo Guarda Civil Municipal, Guarda Municipal. Por isso, está sendo discutido este inciso.
E por essa razão, eles não deverão cobrar ele em prova. Porque se eles cobrarem em prova, ou trazendo guarda municipal, metropolitana, ou trazendo polícia municipal, a questão poderá ser objeto de recurso, porque ela está suspensa em razão dessa ação de inconstitucionalidade. Bom, que mais que é competência do município? Coordenar no âmbito municipal os meios para atendimento em situações de emergência ou estado de calamidade pública, instituir o quadro, planos de carreira, regime jurídico dos seus servidores, dispor sobre organização, utilização e alienação, a venda ou doação dos seus bens. O município também vai adquirir bens, inclusive podendo desapropriar por necessidade, utilidade pública ou interesse social, nesses casos com uma indenização, claro, para quem tiver o imóvel desapropriado. O município também estabelece servidões necessárias a seus serviços. Servidões administrativas são passagens em áreas particulares. Por exemplo, se o município precisa fazer passar uma rede de esgoto por baixo da minha casa, ele pode fazer isso, mesmo que eu não queira. Isso é uma servidão. Ou ele pode passar fios por cima. Enfim, pode abrir uma passagem, uma estrada, num lugar que é muito amplo, para que as pessoas possam atravessar. Servidões são isso, são passagens que o município vai abrir em propriedades particulares. E é uma competência do município. Também o município regulamenta a utilização dos logradouros públicos. Os logradouros são as ruas, avenidas, parques, praças do município. E o município vai determinar também qual é o itinerário e ponto de parada do transporte coletivo, onde é que tem parada do ônibus, o ponto do ônibus, né? Qual é o itinerário, quais são as linhas que existem. Também local para estacionamento de táxi e demais veículos. Conceder ou permitir serviços de transporte coletivo e táxi e fixar a tarifa. Também fixar e sinalizar os limites das zonas de silêncio e trânsito e tráfego em condições especiais. Serviços de carga e descarga, fixando tonelagem máxima que pode circular no município. Administrar os seus bens públicos, sendo possível cobrar preço público pela utilização do solo, espaço aéreo, subsolo e obras de arte, e também sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização. Também efetuar a limpeza das vias e logradouros, remoção e destino do lixo domiciliar e hospitalar, ordenar atividades urbanas, fixando condições e horário para funcionamento dos estabelecimentos, normas de regionalização de bancas de jornal e pontos de táxi, para atender números mínimos e máximos de estabelecimento nos bairros e vilas do município, condicionando a concessão de alvará de localização e funcionamento à observância de tais normas. Isso que é muito importante, né? Sempre que uma banca de jornal quer se instalar, um ponto de táxi ou outros estabelecimentos similares, eles precisam ter um alvará da prefeitura, né, para poder funcionar. Nesse alvará, para conceder o alvará, a prefeitura vai fiscalizar se a entidade, se a empresa, se o estabelecimento cumpre os requisitos para funcionar, sem colocar a saúde e a segurança da população em risco. Também o município vai prestar atendimentos de saúde à população, aqui contando com cooperação da União e do Estado, neste caso. É competência do município dispor sobre serviço funerário e cemitérios, cuidando da administração dos que forem públicos, regulamentar a colocação de cartazes e anúncios, dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas, dispor sobre vacinação e captura de animais, principalmente para erradicar moléstias, né, vacinando animais de rua, por exemplo, realizar serviços de assistência social diretamente ou por parcerias com instituições privadas e ainda zelar pela guarda, pelo respeito da Constituição Federal, Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul e também leis e instituições democráticas e conservação aqui do patrimônio público. Então é isso, concluímos este capítulo que trata dessa organização das competências do município. O nosso próximo assunto é a administração pública. E a administração pública, a gente começa com aqueles mesmos princípios que a gente já conhece do artigo 37 da Constituição Federal, aqueles princípios que formam a palavra LIMP, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Memorizando a palavra LIMP,
a gente memoriza os 5 princípios. E na hora da prova, a banca pode trocar um desses princípios e perguntar qual que não é um princípio aqui da administração pública do município. Por isso é muito importante memorizar esses 5 princípios. Quem já estudou a Constituição Federal no artigo 37, claro, já conhece esses princípios que são exatamente os mesmos. E aí nós temos uma série de regras para analisar nesse artigo sobre o funcionamento da administração pública. E isso a gente vai fazer a partir do próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!